Olá, segundo ano, vamos hoje na nossa aula de matemática, que será também pelo Google Meet, não esqueça, olha lá o horário. Vamos falar sobre coleta e registro de dados e tabela. Nossa atividade será da página 104, 106 a 111. Coleta de dados. É a fase da pesquisa em que se reúne dados através de técnicas específicas. A atividade que consiste em reunir, juntar, de maneira consistente, dados de interesse para o desempenho de tarefas de estudo, planejamento, pesquisa, desenvolvimento, experimentação, ensaio, entre outros fins. Então, vamos resumir isso. O que é coleta de dados? Coleta de dados é uma pesquisa sobre um determinado assunto, para que aquela empresa, aquela pessoa tenha conhecimento de quantos participam, por exemplo. Então, primeiro se coleta os dados, se pesquisa sobre um determinado assunto. Por exemplo, eu posso pedir na sala de aula que vocês, eu vou fazer uma pesquisa sobre a fruta que vocês mais gostam, sobre o time de futebol que vocês mais gostam, certo? Sobre a cor que vocês mais gostam. Então, isso é coleta de dados. No livro de vocês, o professor, que foi ilustrado no livro, ele fez uma coleta de dados sobre o uso de óculos ou de lente de contato, que aí tem vários nomes, dos alunos, e lá vocês vão responder as perguntinhas de acordo com essa tabela. Agora, o que é a tabela? Vamos saber o que é uma tabela? Para se ter uma tabela, primeiro tem que existir a coleta de dados, a pesquisa. Então, usamos tabela para organizar conteúdos que tenham relação entre si, que sejam do mesmo conhecimento, procurando apresentar de forma prática e clara, que todo mundo entenda as informações. São utilizados, por exemplo, sites comerciais que listam uma série de produtos apresentando suas imagens e dados referentes aos mesmos. Ou seja, para que servem a tabela? Para organizar a coleta de dados que você fez. Se eu fosse montar uma tabela, sobre alguma pesquisa que eu fizesse com vocês, eu tinha que montar uma tabela na ordem, de quem do maior para o menor ou do menor para o maior em relação ao tipo de pesquisa que eu fiz. Aí, a turminha aí fez uma pesquisa em classe para saber qual o lugar nas férias que eles mais gostam de ir. Aí montaram a tabela. O que é que tem que primeiro ter na tabela? A tabela tem que ter primeiro o nome da tabela. O nome da tabela é sobre o que você foi pesquisar, que foi, no caso deles, a referência de passeio nas férias. Qual foi o lugar e quantas crianças iam para aquele lugar, Aí para a praia foram 6, para o campo foram 3, para a casa dos parentes foram 8 e quem ficou em casa só foram 2. Então, isso aí é a tabela que foi feita através da coleta dos dados. Aí eu já aproveitei que teve a eleição, Essa não é totalmente atualizada, Não está totalmente atualizada, apesar de que foi Bruno Reis que foi eleito prefeito de Salvador. Então, aí nós temos uma tabela sobre os candidatos que se candidataram à eleição. Aí está na ordem dos que foram, Não está totalmente na ordem de acordo com a votação. Porque branco e nulo tem que ficar embaixo mesmo, mas está na ordem, porque nessa pesquisa que foi feita aí, quem estava em primeiro foi Bruno, depois Sargento Isadora, depois Lídice da Mata, depois Olívia, depois Major Denise, depois César Leite, depois Bacelar, depois Milton Coelho, depois Celcinho Coutrinho,
e aí teve o nulo e o branco que foi 18%, e eu não sei responder 10%. No caso, o que está certo aí foi que Bruno Reis foi eleito prefeito de Salvador, certo? Mas para isso foi feito o quê? Uma coleta de dados para poder montar essa tabela. Aí eu coloquei uma historinha da Turma da Mônica explicando, mostrando melhor a professora da turminha da Mônica, explicando de uma maneira mais lúdica sobre a tabela, certo? Porque vocês aprendem se divertindo, que é o que eu sempre gosto de fazer. Até a próxima! Oi, crianças! Hoje nós vamos ter uma aula de leitura de tabelas. Aula de matemática bem fácil e bem prática para vocês entenderem como funcionam as tabelas na área da matemática. Em uma sala de aula, a professora fez a seguinte pergunta para as crianças: qual é a sua brincadeira favorita? Todos ficaram eufóricos e começaram a falar ao mesmo tempo as suas preferências. A professora, percebendo que precisava organizar essas informações, falou aos alunos: calma, gente, hoje nós vamos aprender a construir uma tabela para colocarmos as informações para ficarem de forma mais clara e todos compreenderem melhor. Cebolinha questionou: professora, o que é uma tabela? A professora explicou: tabela é um instrumento que utilizamos para facilitar e organizar dados pesquisados e demais informações. Lá fica tudo bem organizado e de fácil compreensão das pessoas. A professora foi à lousa, desenhou um quadro em branco, colocou algumas linhas e disse: olha, essa daqui é uma tabela. Vamos colocar o nome dessa tabela de brincadeiras favoritas. Agora, com calma, vamos coletar as informações de cada criança. Vocês vão me falar quais são as brincadeiras favoritas de vocês. Depois, nós colocaremos todas as informações dentro dessa tabela. As meninas responderam que a brincadeira favorita era brincar de bonecas. Magali estava um pouco indecisa, mas acabou concordando com as colegas. Então, Mônica, Ritinha, Tati e Magali escolheram brincar de bonecas. E assim a professora colocou na tabela essas informações. E a nossa tabela ficou assim: 4 crianças escolheram brincar de bonecas. Cebolinha e Cascão escolheram brincar de bola. E a nossa tabela ficou assim: 2 crianças escolheram brincar de bola. Gustavo e Edu escolheram brincar de carrinhos. E a nossa tabela ficou assim: 2 crianças escolheram brincar de carrinhos. E aí, amiguinho, você consegue compreender como funcionam as tabelas? Ficou bem fácil, não é? Agora, nós vamos aprender um pouco mais resolvendo os nossos exercícios no livro. Vamos lá?